Oi, 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 oi. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez a este lugar. Nesse momento nós estaremos mais uma vez fazendo a leitura da palavra do Senhor. Eu digo mais uma vez porque nós lemos ainda há pouco e poderia dizer mais uma vez porque iremos repetir a leitura que temos feito ao longo desses domingos que nós estamos aqui meditando sobre esse assunto que é a escolha dos 12 apóstolos. Então eu peço que vocês se coloquem no texto de Marcos capítulo 3 e fiquem aí situados do versículo 16 ao versículo 19. Mais uma vez, Marcos capítulo 3, o texto que nós temos meditado, do versículo 16 ao versículo 19. Nós não iremos ler todo hoje, iremos ler apenas a parte que nos interessa na exposição que nós estamos fazendo. Eu peço que vocês fiquem mesmo sentados aí e me acompanhem na leitura. O texto é capítulo 3, mais uma vez, versículo 17, diz assim: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, estamos aqui mais uma vez em Tua presença como igreja reunida neste lugar e também de modo remoto, aqueles que estão participando deste culto em seus lares. Nós entendemos que isso só é possível por causa do Senhor, e por isso te rendemos graças, por isso louvamos e engrandecemos o teu santo nome. E queremos, Pai, te pedir neste momento que nos dê a graça de compreendermos a Tua palavra que acabamos de ler, e que na compreensão dela, os nossos corações sejam tocados de tal forma que venhamos nos arrepender daquilo que porventura tem atrapalhado o nosso crescimento espiritual, ou daqueles que ainda não tiveram um encontro contigo, e Tu venha tirar aquilo que não te agrada, que tem atrapalhado essas pessoas para que não creiam no Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos tudo isso, acreditando que o Teu Santo Espírito, que ainda atua neste mundo, pode fazer essa obra, porque de nós mesmos não temos capacidade de sermos edificados apenas ouvindo a Tua palavra, ou nos arrependermos dos nossos pecados apenas ouvindo a Tua palavra. Nós entendemos que a Tua palavra sempre será o nosso guia, mas infelizmente o pecado que habita em nós não nos dá capacidade ou não permite que entendamos, e às vezes até entendendo, nós não temos a capacidade de praticá-la. Por isso o Teu Santo Espírito nos ajuda, e nós clamamos neste momento a Tua ajuda nesse sentido, para que Ele faça uma grande obra na vida de todos os Teus servos que estão participando deste culto nesta noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço, amém. Meus irmãos, conforme nós temos feito, precisamos fazer uma recapitulada daquilo que falamos na semana anterior. Semana passada, nós falamos sobre o apóstolo Pedro, e aí nós fizemos alguns destaques sobre a vida de Pedro antes de Cristo, durante e depois de Cristo. Eu acredito que eu diria assim, para que nós pudéssemos compreender um pouco melhor acerca desse homem que foi tão importante para a igreja do Senhor. Me lembro que desde criança eu ouço falar sobre Pedro, quando um trovão aparecia
no céu surgia, os meus pais costumavam dizer que era Pedro que estava fazendo alguma coisa para chover. Brevemente nós teríamos uma chuva porque Pedro iria mandar. Alguns até brincavam que ele estava quebrando algumas mesas lá onde ele estava. Era assim que as pessoas se referiam ao apóstolo Pedro quando eu era criança. Tem outras coisas que falavam. Eu acho que no contexto em que você nasceu, provavelmente ouviu muito falar sobre Pedro. E a gente decidiu falar sobre Pedro não para exaltá-lo, mas para exaltar o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque diante daquilo que falamos para vocês sobre esse homem, eu acho que ficou muito claro que o que fez a diferença na vida do apóstolo Pedro foi Jesus e não ele. E eu acredito também que vocês terão a mesma percepção ao estudarem sobre a vida do apóstolo Tiago. Eu disse para vocês que iria tentar fazer de 2 apóstolos hoje, dos 2 irmãos, mas infelizmente não deu certo essa minha ideia. Eu percebi que iria deixar muitos detalhes de fora. E como nós não estamos aqui para correr, provavelmente nós nunca voltemos, enquanto vivermos neste mundo, iremos voltar a uma exposição dessa. Provavelmente você não vai ouvir mais ninguém chegar e fazer uma exposição sobre a escolha dos 12 e separar cada um dos 12 e falar sobre ele. Provavelmente você nunca mais vai ouvir isso na sua vida. Não porque eu seja alguma coisa, porque não é um costume de se fazer esse tipo de exposição. A gente teve essa ideia aí, espero que tenha sido brilhante para vocês compreenderem um pouco mais sobre esses homens. Eu acho que quando a gente vê isso, nós nos colocamos, isso nos confronta e nos mostra o quanto Cristo é bom. Vocês talvez agora com a questão de live, provavelmente no futuro podem recapitular a exposição. Eu talvez nunca mais venha pregar sobre isso, e talvez outro pastor não vá fazer. Então por isso é que eu estou dizendo que talvez essa seja a última vez que nós iremos falar sobre esse assunto aqui. Você irá ouvir sobre esse assunto. Então eu acho que é extremamente importante a nossa atenção para esse fato. Tenho para mim que Deus vai realizar uma grande obra ainda nessa geração. Eu acredito que não vai demorar muito o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as exposições bíblicas tendem a nos preparar para aquilo que virá em breve. Falamos para os irmãos que Simão era um homem comum. Esse foi o primeiro destaque que fizemos. Simão precisou ser arrojado, falei para vocês, contra a parede, para poder se tornar Pedro, o homem a quem Jesus delegou a responsabilidade de pastorear as suas ovelhas. Isso ficou muito claro. Ele era um homem comum. Nós falamos, inclusive, em sermões anteriores, que os religiosos, os doutores da lei, rejeitaram o nosso Senhor Jesus Cristo. E ao escolher líderes para a sua igreja, Jesus foi lá buscar em pessoas comuns. E o principal dos seus líderes era um homem extremamente comum. Nós falamos também sobre Simão, um homem forjado pelo seu mestre. Com isso nós falamos aqui que destacamos algumas de suas falhas. Falamos que Pedro era um homem extremamente falante. Ele não costumava ficar calado diante daquilo que estava ao seu redor. E falamos aí que no processo da forja, Jesus entregou Simão até mesmo a Satanás, algo que ele não fez com os outros discípulos em si. Pelo menos nós não temos isso muito claro na Bíblia, porque apesar de quase 3 anos de preparo, ele ainda tinha impureza, e uma delas era a prepotência. Então Satanás pediu, Jesus atendeu, mas fez um pedido por ele. Então eu estou dizendo que ele entregou no sentido de permitir que Satanás fizesse algo com Pedro. O nosso Senhor entendeu que isso seria extremamente importante para o seu preparo, para aquilo que ele queria realizar através daquele homem. Disse que Jesus poderia ter dito não a Satanás, mas ele apenas rogou para que Simão saísse vivo da prova, como aconteceu. Inclusive citei sobre o exemplo de Jó. Anos antes, nós temos Satanás na presença de Deus, pedindo também permissões para fazer
coisas contra a vida de Jó. Jesus permitiu, mas rogou diante dessa situação para que ele saísse vivo, assim como o pai disse para Satanás que ele não poderia atentar contra a vida de Jó. No caso aqui, Jesus pediu, rogou para que ele saísse vivo espiritualmente dessa prova. Jesus entendeu que Satanás lhe seria útil para o preparo de Pedro. Em terceiro lugar, citamos o seguinte: Pedro, o pescador de homens. Pedro era um homem de excesso, disse para vocês, por vezes contraditórios. Falei que em uma mesma passagem, ou em pouco tempo, ele faz uma declaração, a declaração mais bonita que todos os apóstolos fizeram, enquanto Jesus Cristo viveu entre os homens. E logo depois, esse homem começa a discursar para que Jesus desistisse da cruz, e Jesus teve que chamá-lo de Satanás. Isso, em apenas um capítulo, nós temos esses excessos, ou esses extremos do apóstolo Pedro. Mas depois de transformado, Pedro foi a rocha, cheio do Espírito, que pregou um dos maiores e mais poderosos sermões descritos no livro de Atos. Diz para vocês que em sua primeira pesca, sem a presença do Senhor de forma real, Pedro conseguiu fisgar quase 3.000 peixes, quase 3.000 almas. Isso está relatado em Atos capítulo 2, versículo 41. Não falei para vocês, eu quero falar, eu acho que isso é algo que precisamos contextualizar. No Brasil, esse país que as pessoas misturam muito religiosidade, nós temos um sincretismo muito grande. O dia 29 de junho comemora-se o dia do padroeiro da longevidade, São Pedro, tá? Na Umbanda, Pedro é representado por Xangô. Provavelmente você já ouviu falar sobre Xangô, e se ainda não ouviu, eu até sugiro que você pesquise sobre isso. Eu gosto muito de pesquisar sobre esse tipo de entidade. E, inclusive, eu ouvi uma história lá no Maranhão, de uma pessoa contando que viu alguma coisa. Certo dia, eu, ouvindo a história, peguei a foto aqui no celular, busquei o nome da entidade e disse: você viu essa pessoa aqui, não foi? A pessoa disse: mas como é que você sabe? Se eu ouvi as suas descrições, foi essa pessoa? Ela disse: foi exatamente essa pessoa. Xangô é orixá da justiça, dos raios, dizem, do trovão e do fogo. Xangô foi um homem que existiu, segundo aquilo que dizem, foi o quarto Alafim de Oió. Ele, na verdade, foi o quarto rei do império de Oió, que é um império que existiu no passado, aí hoje se encontra na região da Nigéria. Então, a gente sabe que as perseguições que os negros sofreram no Brasil por conta da questão do catolicismo, houve essa fusão da religiosidade que eles trouxeram com o catolicismo. Então, se faz essas questões aí, nessas transfusões. Então, é a questão contextual. Quando você ouvir falar em Xangô, ou até mesmo ver a imagem de Pedro sendo associada, é por conta dessa fusão sincrética que existe em nosso país. Meus irmãos, mais uma vez, o nosso assunto de hoje é Tiago, o filho do trovão. Tá? O texto que nós acabamos de ler em si nos diz isso. Nós iremos continuar meditando sobre essa ideia. Eu acho que essa é a ideia de Marcos que você nunca mais vai esquecer na sua vida, simplesmente pelo fato de estarmos repetindo ela a esse tempo, e iremos repetir aí até o final. Mais uma vez, Jesus é quem escolhe os líderes de sua igreja. Temos falado aqui sobre o perfil dos homens vocacionados por Jesus, os que ele escolheu. E o texto que nós lemos hoje foi justamente esse: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. O meu primeiro destaque é justamente esse: Tiago, o filho do trovão. Eu acho que isso é muito interessante para entendermos sobre esse homem.
Primeiro, eu quero fazer mais uma vez a alusão ao Antigo Testamento. Falei para vocês que Pedro, o nome de Pedro era Simão. Simão, na verdade, era o Simeão do Antigo Testamento, que era um dos patriarcas, dos filhos de Jacó. Esse nome Tiago é também um nome bíblico, é um nome do Antigo Testamento, só que já em formato grego, Iacobos. O nome no Antigo Testamento, no hebraico, é Jacó, que significa aquele que segura pelo calcanhar. Então nós temos mais um apóstolo com o nome do Antigo Testamento. E conforme eu já coloquei para vocês aqui, de início, dos 3 apóstolos que faziam parte do círculo íntimo de Jesus, Tiago é o que nós sabemos menos. Nós temos pouquíssimas informações acerca desse homem, tanto nos evangelhos como no próprio livro de Atos, que fala sobre os Atos dos Apóstolos. E outra coisa que a gente percebe no texto, você pode dizer, mas fala pouco porque nós não falamos logo hoje sobre 2, porque o pouco que se fala sobre ele, nós temos muita coisa aí que podemos meditar. As suas aparições nos evangelhos estão sempre associadas ao seu irmão. Nós poderíamos dizer que ele vivia como apóstolo às sombras do seu irmão João. Então, todas as vezes que você vê esse nome, você vai ter o seu irmão do lado. Era o irmão famoso, o último apóstolo a falecer. E até mesmo na ocasião de seu martírio, ele é associado ao seu irmão também. Você vai ver lá, a gente vai depois voltar a esse texto, mas o texto é Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, mas a gente tem a morte sendo relatada principalmente do versículo 1 ao versículo 2. Nós temos a Bíblia falando sobre o assassinato desse apóstolo, do apóstolo Tiago, e nós temos também sendo citado o nome do irmão dele, até mesmo na morte. O que a gente vê aqui nos evangelhos é isso aqui que eu quero destacar para vocês. Pela lógica humana, Tiago deveria ser o líder dos 3, daqueles que eu tenho falado, que faziam parte do círculo mais íntimo de Jesus. Ou ele poderia até mesmo ser o líder dos 12, uma vez que ele vinha de uma família muito mais conhecida e influente do que a família que vinha Pedro e André, que eram outros irmãos que faziam parte aí desse contexto de apostolado. André, a gente ainda irá falar sobre ele. Tiago e João, pelo que nós vemos na Bíblia, são citados com frequência como filhos de Zebedeu, o que indica que seu pai era um homem muito conhecido naquela época, para eles serem citados, sendo aí correlacionados ao pai. O que nós pesquisamos é que, principalmente nós temos em Mateus, Mateus citando Mateus capítulo 20, versículo 20, Mateus 26, 37, Mateus 27, 56, nós temos Marcos 10, 35, temos também Lucas 5, 10, João 21, 2. O texto geralmente faz essa correlação ao pai, indicando que aquele homem era um homem famoso. E quando a gente vai ler as Escrituras, a gente vai perceber o porquê que esse homem era famoso. Ele era um comerciante rico do ramo da pesca. Eu já li em outro momento, em outro contexto, que a região em que Jesus está desenvolvendo o seu ministério era uma região muito importante para a pescaria, em que alguns indivíduos, inclusive, tinham uma espécie ali de fábrica de preparar peixes para enviar para a cidade de Roma. E aí, quando a gente olha para a Bíblia, Marcos narra no capítulo 1, versículo 20, que o negócio de Zebedeu não era apenas um negócio de pescador, de um pescador que pesca todo dia e volta para vender na feira. Ele empregava funcionários. Se você olhar lá para o capítulo 1, versículo 20, vai dizer que ele tinha empregados. E aqui eu quero fazer mais uma citação que é interessante, do livro do John MacArthur Jr., que escreveu sobre os apóstolos. Ele diz assim: além disso, a família toda de Zebedeu tinha prestígio suficiente para que o apóstolo João fosse conhecido do sumo sacerdote, e desse modo
conseguisse que Pedro entrasse no pátio dele na noite em que Jesus foi preso. Isso está lá em João capítulo 18, versículo 15 ao versículo 16. Ele prossegue e diz: há algumas evidências da igreja primitiva de que Zebedeu era um levita e que fazia parte do círculo íntimo da família do sumo sacerdote. Essa é uma informação que eu acredito que é nova para a maioria de nós aqui. Então, eles eram filhos de um homem rico, um empresário do ramo da pesca, que provavelmente era um levita tão influente que, segundo o relato do próprio João, que era filho de Zebedeu, João vai dizer que conhecia o sumo sacerdote, e por isso deu um jeito lá para que Pedro entrasse e acompanhasse o julgamento de Jesus. Por isso é que eu estou falando para vocês. Tiago era para ser o líder dos 12 ou o líder dos 3, era para ser um dos principais apóstolos, e talvez em algumas falas a gente consiga perceber justamente essa tendência dele em reclamar essa posição. Tiago estava envolvido na discussão sobre quem seria o maior dos discípulos de Jesus. Nós temos isso sendo relatado em Lucas capítulo 22, versículo 24. E talvez, eu disse para vocês, ele usasse, ou pelo menos pensasse que o seu histórico familiar pudesse ajudá-lo nesse sentido aí. Semana passada lhes falei que todas as listas dos apóstolos, ou de todas as listas dos apóstolos, Pedro é o primeiro. Falei para vocês, nós vamos começar com Pedro, porque de todas as listas dos 12 apóstolos, Pedro aparece como o primeiro. Disse para vocês nesse dia que há algumas variações quanto à posição dos demais apóstolos. Tiago se encontra em uma dessas variações. Tiago aparece como o segundo em duas delas. Ele nem sempre aparece como o segundo, mas aparece em duas delas, que é justamente esta aqui e a de Atos capítulo 1, versículo 13. Achamos importante esse fato, já que ele aparece em duas das 4 listas como o segundo, é importante que falemos sobre ele logo aí, depois de Pedro. Esse fato, eu digo para os irmãos, nos mostra que apesar de não ser o primeiro, ainda assim, Tiago era um líder importante da igreja, e por isso é descrito pelos evangelistas nessa posição. Apenas Tiago estava junto com Pedro, citei sobre o círculo íntimo de Jesus dos 3, apenas Tiago estava com Pedro, João e Jesus em alguns dos momentos importantes do ministério de Jesus, que citei semana passada, e pretendo fazer isso outra vez, para que possamos lembrar e entender um pouco sobre a vida desse homem. Por exemplo, os relatos que citamos foi a ressurreição da filha de Jairo, que está em Marcos capítulo 5, versículo 37, só ele estava lá, juntamente com Pedro e João, ele estava lá com Pedro e João na transfiguração de Jesus, descrita lá em Mateus capítulo 17, versículo 1, e no Getsêmani, conforme Marcos capítulo 14, versículo 33. Então era um homem importante da lista dos 12. Notamos também, além de outras coisas, que Tiago desfrutava da confiança de Jesus, e ao mesmo tempo foi um privilegiado por ter visto coisas que só os 3 viram. Se ele estava lá entre os 3 nesses momentos especiais, é porque ele desfrutava da confiança íntima de nosso Senhor. A palavra que caracteriza os irmãos Tiago e João, que citamos no início, acredito que reflete o ímpeto deles, aquilo que fazia parte da característica desses homens que todo mundo conseguia enxergar após um contato breve com aqueles homens. Eles eram afoitos e impetuosos, por isso eram chamados pelo Senhor de filhos do trovão. E aí nós podemos pensar sobre isso. O que significava esse negócio? Pedro recebeu um apelido, e esse outro também recebe um apelido de Jesus. Os apelidos que Jesus coloca em Pedro
Tiago e João têm muito a ver com o comportamento deles. Lucas narra um acontecimento que eu diria que nos explica por que Jesus deu a Tiago e a João esse apelido. Temos aqui, a passagem diz assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. O texto prossegue e diz: indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, olhem só, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Isso está em Lucas capítulo 9, do versículo 51 ao versículo 56. Pensem só. Eu não sei se você já sentiu vontade. Você viu um comentário de alguém no Facebook, ou até mesmo um colega seu, em um status de WhatsApp, mas principalmente em uma rede social, onde o cara ofende ao Senhor. E a vontade que você tem é que Deus matasse aquela pessoa na hora. Você é igual a Tiago e João. É igual, simplesmente igual. O zelo de Tiago era tão grande que beirava a intolerância religiosa. É isso que o texto bíblico diz. Quando Jesus diz que ele iria receber esse apelido de filho do trovão, é porque era um cara explosivo. Quero fazer alguns destaques sobre isso, para que possamos entender o que se passa pela cabeça desses dois irmãos. Jesus tomou uma decisão incomum: passar por Samaria. Isso quer nos dizer alguma coisa. Samaritanos e judeus tinham uma rixa de séculos. Disse para os irmãos que no final do reino de Salomão, Salomão se desviou dos caminhos do Senhor. Segundo o que a palavra de Deus nos diz, ele começou a adorar outros deuses. Por isso foi repreendido por Deus. Deus mandou o profeta para avisá-lo de que o reino seria tirado, pelo menos uma parte da família de Davi, por culpa dele, por causa de que ele se afastou dos caminhos do Senhor. E nesse meio, nesse período de revelação, foi dito que um homem reinaria sobre as 10 tribos que seriam retiradas do domínio de Davi por causa de Salomão. Salomão não se arrependeu e perseguiu Jeroboão I. Ele teve que sair do país. Na verdade, a vida de Salomão é muito controversa. A gente acredita que ele foi salvo por causa de alguns textos, principalmente por causa de uma promessa que Deus fez a Davi, dizendo que a descendência de Davi teria o reino, a descendência mais próxima seria o seu filho, e mesmo se o seu filho pecasse, Deus não retiraria a sua misericórdia dele. Só por causa disso, a Bíblia não diz que Salomão se arrependeu. A Bíblia, por exemplo, diz que o pior rei que Judá teve, que foi o rei Manassés, o grande culpado pelo exílio, se arrependeu. Mas nós não temos a Bíblia dizendo que Salomão se arrependeu. É provável que ele tenha se arrependido, mas a Bíblia não diz. Só fala sobre esse fim dele. Depois que morreu, o seu filho assumiu o trono, Roboão.
Eu não posso me deter aos detalhes. O certo é que a tribo ou o reino foi dividido no período de Roboão, ficando 10 tribos para um lado, que nós conhecemos dentro dos estudos teológicos como reino de Israel, o reino das 10 tribos, ou reino do norte, e o reino de Judá, que nós temos principalmente a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, debaixo do domínio dos descendentes de Davi. O reino de Israel, ou no reino de Israel não teve nenhum rei bom. Nós temos alguns reis famosos por causa de seus pecados. Por exemplo, nós temos Acabe, que foi um rei do reino do norte, que representou o pior de todos os reis, marido de Jezabel. Esse reino caiu, foi exterminado, eu diria, no tempo dos assírios, que tinham uma técnica muito interessante de domínio. Os assírios levavam uma parte do povo, eles matavam, na verdade, vou usar um termo bem do contexto aqui, eles matavam as elites, levavam algumas pessoas para outros países e traziam pessoas de outros países conquistados e misturavam o povo ali. Dessa forma, essa técnica fazia com que não houvesse mais nenhuma rebelião contra o reino da Assíria. Os samaritanos são israelitas do reino do norte, das 10 tribos, só que misturados. Eles casaram com outros povos. Eles eram reconhecidos pelos judeus como impuros, porque eram mestiços. Então, havia uma rixa de séculos entre eles. Os samaritanos, inclusive, fizeram muitas coisas contra os judeus quando voltaram do exílio na Babilônia, para que eles não pudessem construir ou reconstruir o templo. Eu disse para vocês, Jesus tomou uma decisão incomum, por quê? A distância entre a Galileia diminuía consideravelmente, passando por Samaria. Porém, os judeus não passavam por lá. Eles preferiam um caminho com vários quilômetros a mais, e segundo aquilo que dizem, esse caminho passava pelo deserto da Pérea, um deserto chamado Pérea, e no trajeto, que era bem longo, eles cruzavam o rio Jordão por 2 vezes, só para não passar dentro do território de Samaria, do povo impuro, mestiço, que não merecia Deus. Desculpem, os samaritanos alegavam que do seu lado estava o verdadeiro local de culto, o Monte Gerizim, ou o Monte da Bênção. Olhem só, pesa o fato para os samaritanos de que eles eram mestiços, pesava a favor dos judeus de que o fato de que eles eram puros ainda, mas pesava, por outro lado, o fato para os samaritanos de que eles, no território deles, estava o Monte Gerizim, que era o Monte da Bênção. É por isso que a mulher samaritana, ao falar com Jesus, conversa, perguntando sobre o verdadeiro local de culto, porque afinal de contas, desde criança, ela entendeu que o local de culto verdadeiro estava dentro do território de Samaria. Pouco antes de morrer, Moisés ordenou que os israelitas, ao entrarem em Canaã, deveriam ir ao Monte Ebal e ao Monte Gerizim. E ele vai citar lá em Deuteronômio capítulo 12, versículo 29, o 27 também, do versículo 12 ao versículo 13, que algumas tribos iriam ficar ao pé do Monte Gerizim e iriam pronunciar a bênção para aqueles que guardassem as leis de Deus. Essas tribos eram a tribo de Simeão, a tribo de Levi, a tribo de Judá, a tribo de Issacar, José e Benjamim. É citado lá. Então, esse território fica dentro do território dos samaritanos. Após entrarem em Canaã, os israelitas obedeceram essa ordem de Moisés. Está descrito lá em Josué capítulo 8, do versículo 33 ao versículo 35. Mais uma informação importante para entendermos aquilo que está acontecendo diante de nós. Segundo Flávio Joséfo, um importante historiador judeu, diz que um templo foi construído no Monte Gerizim,
nesse período antes de Cristo, na época de Alexandre o Grande. Eles entendiam que esse local era um local tão importante para o culto, que lá deveria ser construído um templo, e foi construído. Ele foi erigido, segundo o que Flávio Joséfo diz, por Sambalate, para o seu genro Manassés, que fora expulso do sacerdócio pelo seu irmão Jadua, sumo sacerdote em Jerusalém. Só que em 128, provavelmente não há um consenso, mas dizem que provavelmente João Hircano I, governante dos judeus, ou Simeão, o justo, destruiu esse templo. Mas mesmo assim os samaritanos continuaram a utilizar o local para sacrificar e adorar. Meus irmãos, pelo visto, o que nós temos aí? Tiago possuía dentro de si uma animosidade arraigada contra os samaritanos. Esse povo mestiço, que não eram adoradores do Senhor verdadeiramente porque não eram puros. Jesus já havia deixado claro, com algumas de suas atitudes, que os seus discípulos não deveriam continuar com tal sentimento contra os samaritanos. Nós temos, por exemplo, Jesus curou um samaritano e ao mesmo tempo elogiou esse samaritano por ter sido grato. Isso está registrado em Lucas capítulo 17, versículo 16. Nós temos, por exemplo, Jesus conversando com a mulher samaritana, conforme diz João, capítulo 4, do versículo 39 ao versículo 43. O relato é muito maior, e Jesus pede inclusive água para ela. Nós temos Jesus também contando em algum momento uma parábola, a qual ele insere um samaritano com características positivas. Para responder um questionamento, Jesus conta uma parábola que nós conhecemos como parábola do bom samaritano. E ao questionar no final sobre qual homem tinha sido bom, tinha sido próximo do outro, os judeus tinham tanta raiva dos samaritanos que eles só dizem aquele que cuidou do cara. Eles nem conseguem dizer para Jesus que tinha sido o samaritano. Os irmãos Boanerges referiam-se a um evento histórico do Antigo Testamento, quando eles pediram que fogo caísse do céu sobre aqueles indivíduos. E aqui eu quero também contar para vocês essa história para que possamos entender o que se passa na cabeça desses indivíduos que estão diante de nós. No momento em que Acabe reinava sobre Israel, a idolatria era muito grande. Quando a Bíblia descreve a história de Acabe, diz que ele foi o pior rei que Israel teve, no sentido de afastamento de Deus. Vocês conhecem Acabe principalmente por causa de sua esposa. O evento do fogo do céu foi um momento em que Acasias, filho de Acabe, caiu da janela de seu palácio e ficou gravemente ferido. Depois de ficar ferido, Acasias enviou mensageiros para consultar o Deus de Ecrom, um Deus chamado Baal-zebub. Ele mandou consultar esse Deus para saber se ele iria ficar curado dos ferimentos que adquiriu por causa de sua queda. Quando os mensageiros estavam no caminho, o profeta Elias foi enviado por Deus para interpelar aqueles mensageiros, dizendo o seguinte: o que nós temos lá? Ele diz assim: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E assim Elias se foi. Isso está relatado lá em 2 Reis. Os mensageiros então voltam dessa viagem, e quando chegaram diante do rei, foram questionados sobre o porquê eles haviam retornado. E aí eles contam a história para o rei. Em seguida mandou um oficial, eles contam a história para o rei, e o rei faz o quê? Manda oficiais irem lá com Elias para buscá-lo. E aí nós temos aqui, em seguida mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse:
homem de Deus, o rei ordena que você desça. Elias respondeu ao oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou um outro oficial com 50 soldados. Faltaram alguns pontos aí. E ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que você desça imediatamente. E respondeu Elias: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e os seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, tenha consideração por minha vida e pela vida destes 50 soldados teus servos. O texto está em 2 Reis, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 13. É esse evento que eles lembraram. Olhem só, eles estão pedindo ao Senhor, eles não tinham autoridade para fazer isso, eles não sabiam como fazer, estavam querendo usar Jesus para colocar em prática as suas tendências pecaminosas. Baal-zebub, que é destacado aí, era sem dúvida um deus repugnante para os judeus. E esses irmãos, Tiago e João, lembravam disso. Os seus adoradores diziam que ele tinha poder sobre as moscas. Nós sabemos que um dos insetos mais nojentos que existem na face da terra são as moscas, que estão por tudo enquanto é tipo de sujeira. Por isso os judeus passaram a chamar esse deus de Beelzebul, que é o deus do cocô. Está lá bonito no texto, Deus do instrumento, Deus do cocô. E pronto, os irmãos estavam pensando sobre isso. E aí, meus irmãos, é por isso que eles dizem, todo o contexto, eles querem fulminar aqueles caras porque rejeitaram ao Senhor. Semelhante lá no passado, quando Acasias, filho de Acabe, rejeitou o Senhor e os seus soldados foram queimados. O Filho do Homem, Jesus diz, não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, e foram para outro povoado. Tiago entendia que a rejeição a Deus deveria ser combatida com uma oração poderosa para que fogo do céu descesse sobre os incrédulos. Mas o que parecia ser zelo era intolerância. E Jesus entendeu isso. O que parecia ser zelo era intolerância. A resposta de Jesus, com certeza, eu acredito que desmontou as pretensões dos jovens discípulos. O Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, e foram para outro povoado. A missão de Tiago seria a mesma de seu mestre. Jesus está dizendo para ele, e por isso precisava ser confrontado por sua arrogância. Alguns anos depois, o que nós temos relatado em Atos capítulo 8, do versículo 6 ao versículo 8, é que Samaria recebeu o evangelho, através de um evangelista que era diácono, Filipe, e provavelmente o Tiago, transformado pelo Senhor, aplaudiu, ficou feliz com aqueles homens, ou em saber que aqueles homens se renderam a Cristo. Meus irmãos, provavelmente, alguns daqueles homens que rejeitaram Jesus naquele dia, o receberam anos depois. O cara que rejeita Jesus, ou que não o aceita hoje, que muitas vezes nós ficamos, às vezes temos a tendência de ficarmos extremamente chateados, ou que blasfema hoje, pode ser o convertido de amanhã. Pode ser o convertido de amanhã. Nós é que não sabemos.
Nós precisamos entender e sempre lembrar disso. Fará muita diferença nós pensarmos no que o Filho do Homem veio fazer. O Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E em seguida Jesus vai para outro povoado de Samaria e é recebido naquele local. Além de ser um cara explosivo, Tiago era um homem de ambições. É isso que a gente percebe. Olhem só o que está escrito. Nisso, Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou Jesus. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Esse texto está no próprio Marcos, a gente ainda vai expor ele e eu vou dizer para vocês o que eles estavam querendo dentro daquele contexto. Não irei falar agora, quando a gente chegar lá a gente vai meditar de forma mais profunda. O mesmo relato está registrado em Mateus capítulo 20, do versículo 20 ao versículo 24. Mateus acrescenta um fato muito interessante, que é que quem foi a interlocutora da cena, aquela que pediu para Jesus, foi a mãe desses meninos. Provavelmente eles começaram a conversar com a mãe e disseram: mãe, vai lá e peça para Jesus isso para nós almejamos isso. Fica comprovado que, notadamente, esse era o desejo dos dois irmãos. A mãe de Tiago e João chamava-se Salomé. Salomé fazia parte do grupo de mulheres ricas que sustentavam financeiramente o ministério de Jesus. Quando você estiver lendo os evangelhos vão falar sobre um grupo de mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus. E ela está lá nesse meio. E eu fiquei pensando que talvez isso explique a razão da carteirada que ela tenta dar. Senhor, já que eu sou uma seguidora, já que tu tens aí 2 filhos meus que estão andando contigo, e pelo visto são aqueles que fazem parte do círculo íntimo, e eu sustento o teu ministério, teria como promover esses meninos aí? Essas mães, né? Elas têm cada ideia para beneficiar os seus filhos, isso é amor demais. Olhem só, o texto diz assim: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguirem também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. É provável que esses meninos tenham visto essa citação aqui, que é eu diria que uma das poucas citações em que Jesus fala sobre a glória dos 12, porque o que a gente consegue lembrar é rejeição. Rejeição, vocês vão ser enviados e vocês não vão ser recebidos em algum momento, batam inclusive a própria sandália, até o pó deixem lá. Mas aqui Jesus fala sobre a glória dos 12. Eu diria que esse discurso de Cristo parece-me que despertou a ambição que estava ali no coração de Tiago, ou dos 2 jovens discípulos, para que fizessem esse pedido. Só que Tiago e João, mas Tiago em si, que é o que nós estamos falando, não ambicionava apenas a glória junto com os 12, ele queria ser um dos principais. A figura que vem à mente é de um rei que está assentado em seu trono e os seus 2 cônsules estão do lado, como aqueles que estão em segundo na escala de poder.
É isso que eles querem. Eles não apenas querem ser um dos 12, para terem poder como os demais, que fazem parte do grupo dos 12. Eles queriam estar acima dos 12. Eles pediram para estar acima, inclusive de Pedro, nesse processo. Porém, o que eles não sabiam é que antes da glória, precisavam tomar do cálice da morte. Eu quero mais uma vez citar John MacArthur, que fala sobre esse texto. Ele diz assim: Tiago desejava uma coroa de glória, Jesus deu-lhe um cálice de sofrimento. Desejava poder, Jesus deu-lhe serventia. Desejava um lugar de proeminência, Jesus deu-lhe um túmulo de um Marte. Desejava exercer domínio, Jesus deu-lhe uma espada, não para brandir, mas como um instrumento de sua própria execução. Isso aqui abre como introdução para isso aqui. Tiago, o primeiro a tomar o cálice do sofrimento. O que a gente percebe? Era um homem explosivo. Um homem que tinha tendências a ser intolerante com aqueles que discordavam dele. A gente percebe que ele era um homem ambicioso. Vamos abrir um parêntese aqui. Desde criança, a gente é acostumado a assistir filmes de Jesus. E os homens que são colocados lá, geralmente têm uma aparência de homens idosos, eu ia chamar velho. Eles são barbudos, feios, e estão lá com cara de quem tem 40 e poucos anos. Mas não era bem assim. Lembremos uma coisa: Jesus Cristo iniciou seu ministério com 30 anos de idade e foi crucificado aos 33. Jesus Cristo, em seu auge de ministério aos 33 anos, era mais novo do que eu e mais novo do que boa parte de vocês que estão aqui. Segundo aquilo que dizem, Tiago era mais velho do que Jesus, talvez 5 anos. Dizem que ele nasceu no ano 5 antes de Cristo. Eu acredito que todos os discípulos de Jesus, chamados apóstolos, tinham idade próxima à idade de Jesus. E, inclusive, tinham pessoas que tinham 20 e poucos anos. Por exemplo, Tiago, o menor. Que provavelmente isso explica o fato de que ele era o mais novo. Ele era o mais novo de todos, ele era o menor. A gente pode supor que os discípulos de Jesus tinham na faixa de 35 anos para menos, inclusive dentro da faixa dos 20. Talvez até o apóstolo João tivesse uns 20 e poucos anos, e isso explique o fato de estar ali, no peito de Jesus, deitado no momento em que Jesus diz que um trairia, e Pedro, o curioso, pergunta quem é. É isso que está lá. Não disse isso para vocês, tinha muita coisa sobre Pedro, e essa era uma delas, a curiosidade. Então voltemos aqui. Um homem com 30 anos de idade, 35, está, eu diria que no auge de suas ambições. E esse homem era assim. Mas depois que encontrou-se com Cristo verdadeiramente, esse homem acabou assim. Olhem só o que o texto diz. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago. Olha aqui o irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães asmos, ou pães sem fermentos. Está relatado em Atos, capítulo 12. Isso aconteceu cerca de 14 anos depois que Tiago pediu um lugar de honra na presença de Jesus. Tiago
teve o seu pedido atendido, eu diria, não da forma que imaginou. No entanto, ele já estava preparado para isso. Dos 12, ele foi o primeiro a chegar na presença do seu mestre, porque foi o primeiro a ser assassinado. E nós sabemos que a morte é nossa aliada para nos encontrarmos com Cristo. Existem duas formas pelas quais podemos nos encontrar com Cristo: é através da morte, enquanto estivermos nesta vida, ou quando Jesus Cristo voltar. E eu tenho a plena certeza de que a morte foi a principal aliada dos cristãos que viveram desde que Jesus venceu-a, quando ressuscitou ao terceiro dia. Porque a morte foi justamente a responsável por levar as pessoas para o encontro de Cristo, ao longo de todos esses séculos em que o nosso Senhor não voltou. Tiago, eu já disse para vocês, nasceu por volta do ano 5 a.C., em Betsaida, na Galileia, e foi executado no ano 44. Essa é uma data que a gente sabe, principalmente porque é nesse ano que o Herodes, que mandou executá-lo, faleceu. Então, a morte de Herodes está relatada nos livros históricos, que temos por aí fora da Bíblia. Tiago é o único apóstolo cuja morte foi narrada na Bíblia. Todos os outros se cogita como é que aconteceu a morte, que ano aconteceu. Aconteceu por volta entre o ano tal ao ano tal, em tais circunstâncias. Tiago nós não temos, ou com Tiago nós não temos essa dúvida, porque ele foi o único apóstolo cuja morte foi relatada na Bíblia. E quem mandou executá-lo, nós temos aqui de forma clara também, foi Herodes. Neste caso aqui era Herodes Agripa I, que foi neto de Herodes o Grande. E aqui eu vou usar um termo, é claro que é um termo nosso português, nosso linguajar humano, é que a morte prematura desse apóstolo retrata muito sobre o seu temperamento forte. Eu ousaria a dizer isso para os irmãos. O filho do trovão estava na linha de frente da igreja, porque o seu temperamento explosivo não lhe permitia ficar nos bastidores. A morte prematura desse homem vai nos dizer justamente isso. Se ele foi assassinado, é porque provavelmente era um dos mais afoitos dos apóstolos. A Bíblia fala sobre Pedro pregando, Pedro em alguns momentos, mas a gente vai perceber que pelo relato bíblico, Pedro é preso na mesma ocasião em que Tiago é assassinado. Se Tiago é assassinado naquele momento, provavelmente Herodes Agripa I entendeu que aquele homem era muito prejudicial para o seu governo, para a sua política de governo, como a gente vê no texto bíblico lá. Voltemos. O que é que nós temos? Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Isso aqui, eu já falei para vocês que a dinastia de Herodes o Grande não era uma dinastia judaica. Os judeus constantemente viviam com problemas contra essa dinastia pelo fato deles serem da tribo de Edom, eles eram idumeus. Aquele que era irmão de Jacó, que não recebeu a bênção da primogenitura, e que foi dito a Jacó, de que os descendentes de Jacó é que os governariam lá. E agora os judeus estão sendo governados por essa dinastia, dos descendentes de Edom. Então, eles tinham problemas sérios constantemente. E eu disse, eu acho que para vocês aqui, que o próprio Herodes o Grande, tentando comprar a afeição dos judeus, mandou fazer aquele templo bonito que foi destruído em 70. E aqui ele está com um problema político e percebe que, assassinando aquele homem,
que era importante para a igreja, e prendendo o apóstolo Pedro, as coisas acalmariam politicamente para o seu lado. Por natureza, Tiago era tão explosivo quanto um trovão. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo disse isso. Todavia, depois que encontrou-se com Jesus e se submeteu a Ele, usou toda a sua explosividade para servi-lo, mesmo que isso resultasse na sua morte. A gente vai perceber que Tiago usava a sua explosividade, o seu temperamento, para resolver um problema. Neste caso que nós citamos da Bíblia, para que o outro morresse, para que o outro fosse subjugado. Mas o dia em que ele encontrou-se verdadeiramente com Cristo e se submeteu ao ensino de Cristo, aconteceu isso. O filho do trovão, Tiago, entendeu com um tempo que Jesus não o chamou para matar por ele, mas para morrer. Eu digo que isso aí resume muito a vida desse homem. O seu temperamento era aquele. Ele entendeu que se falassem mal de Jesus, ou se não recebessem a Jesus, aqueles que não fizeram isso, ele amava tanto a Cristo, ele tinha um zelo tão profundo pela pessoa de Cristo, que quem não gostasse de Jesus deveria morrer. Mas ele entendeu que não era isso que Cristo queria dele. Ele queria justamente isso. Jesus não chama discípulos para matar. Jesus chama discípulos para morrer por ele. Jesus não te chamou para você atacar pessoas em redes sociais, para defendê-lo. Jesus nos chamou para nos sacrificar por esse mundo que está em trevas. O historiador cristão Eusébio de Cesareia conta, ele cita em um dos seus livros, História Eclesiástica, que quando foi preso, Tiago ficou com um homem que o prendeu. E ele testemunhou para aquele homem viu no comportamento de Tiago um servo do Senhor. E segundo o que a história diz lá, é que o homem se arrependeu. E inclusive pediu perdão a Tiago por o ter prendido. E Tiago disse: a paz seja contigo. Eles se abraçaram, o homem o levou para o momento em que ele foi decapitado com uma espada, e segundo o que dizem, ou segundo o que Clemente narrou e que Eusébio cita, o homem também foi assassinado com Tiago, aquele que foi o filho do trovão, aquele homem explosivo que estava prestes a matar por causa de Jesus, que ao final da sua vida, depois de um encontro verdadeiro, entendeu que o significado real do discipulado não é estar disposto a matar por causa de Jesus, é estar disposto a morrer por causa dele. Eu acho que isso, de fato, nos confronta. Eu espero que ao final da exposição da história de todos esses homens aqui, nós possamos entender que eles todos eram homens comuns, como nós. O que fez a diferença na vida deles foi o encontro que tiveram com Cristo e a submissão que tiveram nessa jornada que ficaram, ou curta jornada que ficaram com o Senhor na terra, de forma presencial e depois através do seu Espírito. Eu diria para os irmãos que aqui estão esta noite, que é provável, muito provável, que a maioria de vocês sejam pessoas explosivas e ambiciosas. Talvez em algum momento alguém já chamou você de cavalo, porque você é assim. O feminino não dá, é muito feio a gente chamar aqui,
mas é provável que já tenham chamado você também o feminino de cavalo. E eu diria para os irmãos que talvez a sua explosividade já tenha feito muita gente sofrer. E em muitos casos já fez com que o nome de Cristo tenha sido blasfemado, porque as pessoas, ao verem a sua explosividade, tenham questionado o fato de você dizer: eu sou cristão. Todas as vezes que eu penso sobre isso, eu fico imaginando, o que é que as pessoas pensam sobre você quando falam o seu nome? Quando alguém diz o seu nome, o que é que as pessoas pensam? Elas pensam: não, ali tem um cristão verdadeiro. Ou um cara carrancudo, ou uma mulher carrancuda, ou uma pessoa explosiva que é cheia de si, que não demonstra ou que não aparenta em sua vida diária uma vida de piedade, de uma pessoa que de fato vive com um Cristo, que está disposta a amar os seres humanos e não matar os seres humanos, como o Tiago. Eu diria para os irmãos que talvez a sua ambição esteja sendo o seu próprio Deus, pois a ambição de muitas pessoas as tem afastado de Cristo, também, como aconteceu com Tiago. Eu diria também que isso irá persistir até que Cristo assuma o controle de sua vida. E enquanto isso não acontecer, você será conhecido apenas por predicados que fazem de você um filho do inferno e não um filho de Deus. Muitas pessoas estão vivendo em nossas igrejas, eu diria que com as mais belas roupas. Você as olha e parece que elas são espirituais. Eu disse para os irmãos já aqui, falando sobre a religiosidade em que Jesus ataca, que Jesus tem embates, eu disse inclusive em uma oração no final, que a religiosidade, na verdade, foi a máscara mais perfeita que o ser humano criou para se esconder. A religiosidade é uma máscara. Ela nos faz nos esconder das pessoas, mas não é capaz de nos fazer esconder de Deus. E aqui vem o que eu disse na oração, é que a religiosidade é apenas uma vestimenta que é usada para vestir defuntos. Um defunto bem vestido, cheiroso, não sairá do caixão, ele continua morto lá. E a religiosidade é essa vestimenta. Tiago, por natureza, vestia-se da religiosidade. E a religiosidade fazia com que ele fosse um homem explosivo, porque a religiosidade não tem poder para colocar uma rédea em pessoas como nós, pecadoras, cheias de impulsos pecaminosos. Mas o dia em que ele se encontrou com o Filho de Deus e se submeteu a ele, Jesus Cristo pôs um freio naquele homem e o transformou naquilo que nós acabamos de meditar aqui. Os nossos predicados, mais uma vez, fazem o inferno rir de alegria. Mas aqueles que Cristo injeta em nós, faz o inferno tremer e o céu se alegrar. Eu quero encerrar fazendo algumas colocações aqui que são, eu diria que são básicas sobre esse texto. Eu queria que você saísse daqui pensando sobre isso, que é, só Jesus pode domar os nossos impulsos e arrogância. Isso é tão simples. Isso é muito simples, não tem como você esquecer disso. Todas as vezes que você pensar em Tiago, você precisa lembrar disso aqui. Como é que pode o filho do trovão, o homem que estava disposto a matar por causa de Cristo,
morrer resolutamente e entregue ao seu Senhor, porque entendeu o significado de servi-lo. É por causa disso. Só Jesus pode colocar freios em você. Só Jesus pode mudar egos tão cheios de ambição. Foi o que aconteceu. Tiago decidiu e entendeu. Ele pensava quando disse, ou quando fez o pedido, ou quando instigou a sua mãe a fazer o pedido, ele pensava em um reino naquele tempo. Eles pensavam assim: vai acontecer em algum momento que Jesus, esse que nós estamos vivendo aqui com ele, vai tomar o reino da dinastia herodiana, também de Pilatos, que já está ali próximo da cena, do domínio romano, e Jesus vai dominar todo mundo, e nós seremos os principais, e eu quero estar do lado dele. Ele tinha um ego bem cheio e muitas ambições, mas ele entendeu que o reino de Cristo não era desse mundo, e por isso ele decidiu morrer por causa desse reino. Só Jesus pode fazer isso. Você não pode. Você está aqui, você vai sair daqui sabendo disso, e enquanto você não se ajoelhar diante de Cristo e dizer: Senhor, dome o meu ego, dome as minhas ambições, você vai continuar vivendo a sua vida do mesmo jeito, colocando tudo que é prioridade à frente de Cristo, e ainda vai ter a cara de pau de dizer que você está cheio de coisa para fazer. Tem crente que faz isso. Tem crente que está em casa, não está fazendo nada, e se o pastor for conversar com algum irmão da igreja, ele vai dizer: eu estou muito ocupado, por isso é que eu não tenho ido na igreja. Ah, sabe de uma coisa? Esses tempos têm sido assim, e pronto. Às vezes tem gente, hoje eu estava meditando sobre isso, olha, as pessoas que querem mais, um dos grupos, existem vários indivíduos, vários grupos que não querem saber de pastor, porque pastor é ladrão, pastor é qualquer coisa. Eles admiram até Cristo, que era sustentado por um grupo de mulheres ricas, porque não conhecem a Bíblia, mas quando falam em pastor, pastor é um ladrão, um aproveitador. Então tem grupos que não gostam de pastor. Um desses grupos é o cristão que está se afastando de Deus. Ele não quer saber de pastor. Eu diria que ele ora ou reza para que o pastor não entre em contato com ele, para ele não contar uma mentira para o pastor. Eu tenho certeza disso. Crente que está se afastando de Deus não quer saber de pastor. A única pessoa que ele não quer que se aproxime é crente ou pastor para estar fazendo alguma pergunta. Mas o dia que ele estiver lascado lá no futuro, e se o pastor não entrou em contato, ele vai colocar a culpa no miserável. Vai dizer: não, eu estou assim porque quando eu estava desse jeito, o pastor não entrou em contato comigo. O cara está vivendo cheio do seu ego, procurando as suas ambições, ele é movido por isso, não quer saber de crente, não quer saber de igreja, não quer saber de pastor. Mas no futuro, quando os meus egos não levarem a lugar nenhum e as minhas ambições, a igreja que é culpada porque não me ajudou. Mas nesse momento ele não quer saber desse grupo, não quer saber do pastor e da igreja. Isso é a mais pura verdade. Por último, só Jesus pode transformar as ambições pelos poderes deste mundo pela glória eterna. Só Ele pode substituir isso. A palavra melhor seria substituir as ambições pelos poderes deste mundo pela glória celestial. Foi isso que aconteceu com Tiago. Isso que aconteceu com Tiago. E é isso que você precisa pedir para Jesus hoje. Diz: Senhor, olha, eu ainda tenho muitas ambições por este mundo. E eu sei que essas ambições que eu tenho tido por esse mundo é que tem me afastado de Ti. E eu não tenho capacidade humana de lutar contra isso. Só Jesus pode fazer. Foi Jesus que fez isso na vida de Tiago. Mais uma vez,
tudo que nós vermos até o final da exposição sobre os 12 apóstolos, nós iremos entender que eles eram homens comuns, e quem fez a diferença em suas vidas foi Jesus. Nós não estamos falando sobre os 12 para exaltá-los, nós não idolatramos ou veneramos santos. Aqui, na verdade, nós estamos humilhando eles e exaltando o nosso Senhor, porque ao fazermos isso, nós iremos nos identificar com eles e entender que aquilo que Jesus fez em suas vidas vai fazer também nas nossas, se nós nos submetermos à vontade dele. Meus irmãos, chega de encher a paciência de vocês por hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu não sei se algum dos irmãos que estão com algo lá atrás querem falar alguma coisa. Se não quiserem, eu vou orar aqui, fazer uma oração especial por este dia, que é o dia em que nós comemoramos o Dia das Mães. E o meu desejo para as mães que estão aqui nesta noite e para aquelas que estão em casa, o meu maior presente para vocês hoje é ter apresentado Cristo da forma como nós apresentamos hoje. Sintam-se parabenizadas, sintam-se presenteadas por mim. Aquilo que Cristo fez na vida daqueles homens, pode fazer na vida de vocês e na vida dos seus filhos. Eu acho que Cristo é o maior presente que um ser humano pode dar para o outro. Eu quero, neste momento, irmão Paulo, o irmão Paulo está tentando me falar alguma coisa e ele está gesticulando, só que ele está com uma máscara na boca, e aí não dá para a gente fazer linguagem, ler lábios com máscara, irmão Paulo. já estamos num momento de descontração. Eu quero orar e aí depois eu passo a palavra devida a alguém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra está aqui diante de nós, exposta mais uma vez, como tenho dito, em imperfeição, porque o único pregador perfeito que já pisou nesta terra foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele interpretou e aplicou corretamente a Tua palavra. Eu sou cheio de limitações intelectuais, limitações que o nosso Senhor não tinha. Mas eu tenho a pior das limitações. Eu acrescento que é ser um pecador, aquilo que Jesus Cristo não era. E isso faz daqueles que pregam a Tua palavra limitados. Mas eu conto, Pai, com o poder do Teu Santo Espírito, com o poder que Ele opera por meio da Tua palavra, para que ela transforme as nossas vidas a cada dia. Nos faça entender que o nosso Senhor veio a este mundo naquele século, morreu naquele século, ensinou pessoas naquele século e continua conosco. O Senhor não está distante, Ele continua transformando e querendo transformar a vida de homens e mulheres, crianças, adolescentes e jovens, para que eles vivam para o nosso Senhor, para que eles tenham uma vida completamente significativa, não apenas para eles, mas para aqueles que eles convivem diariamente. Tiago foi esse exemplo de um homem que era explosivo, de um homem que tinha ambições, de um homem que queria um cálice na presença do Senhor, um cálice de honra. E teve, mas não foi do jeito que ele imaginou inicialmente. Mas ao final ele entendeu
porque ele foi de fato transformado pelo Senhor. Eu te peço que continue a operar isso em nossas vidas. Eu te peço, Pai, pelas mães desta igreja, pelas mães que estão aqui e pelas mães que estão em seus lares. Eu te peço que opere em suas vidas com o maior presente que o Senhor já deu para a humanidade, que foi o teu Filho. Que ele se faça presente na vida delas e na vida de seus filhos. Eu te peço que dê sabedoria a elas, para que presenteie os seus filhos com o mesmo presente que receberam do Senhor, que foi o teu Filho. Que o teu Santo Espírito as ajude a cada dia a caminharem de acordo com a tua vontade. Que essa breve jornada que elas vivem, estão andando, trilhando neste mundo, possa ser uma jornada na presença do Senhor. Que elas tenham sabedoria do céu, que a cada dia elas se aprofundem em conhecer mais e mais a pessoa de nosso Senhor, para que sejam aperfeiçoadas neste papel que é o de ser mãe. Essa graça que o Senhor concedeu às mulheres. Abençoe-nos, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.